Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos então para a nossa segunda aula de gramática da semana 6, onde nós estamos falando sobre pronomes e coesão. Para isso, eu preciso que vocês peguem então o livro de vocês lá na página 25, porque nós faremos os exercícios que estão lá. Lembrando, gente, agora são exercícios que a gente precisa necessariamente ler o texto. Porque se a gente fala de coesão, não tem como eu pegar palavras aleatórias, então eu preciso ler o texto. Na primeira nós temos, observe as passagens. Candidato, vírgula, me ajuda a comer, vírgula, candidato. O me e o a estão destacados. Na segunda, mas é claro que te ajudo. Tem aí um sanduíche para a gente dividir? Ou seja, gente, nós temos algumas palavras ali que estão destacadas. No caso, nós temos o me e o a no primeiro caso. E no segundo, o mas, o que e o aí. Então, temos 5 palavras. Vamos ver o que o exercício nos pede. Assinale a alternativa que apresenta em ordem a análise correta da função morfológica dos termos destacados nas passagens. Gente, então eu tenho que colocar qual que é a classe dessas palavras. Primeira coisa, qual que é uma das mais fáceis aqui? O me, que ele é pronome. E aqui, gente, nós sabemos que ele especificamente é um pronome pessoal. O mas, gente, já é uma conjunção. Conjunção, para quem não lembra, gente, são palavrinhas que estão ali para ligar, então, orações. Aí nós temos o azinho aqui. O a, gente, ele é uma preposição. O aí, gente, também é um que a gente já consegue, dizer exatamente o que é. Que, na verdade, ele é um advérbio. E se a gente precisasse, de uma classificação mais específica ainda, ele é um advérbio de lugar. E eu acabei esquecendo, tem uma última ali que está destacada também, que é depois do aí, que é o a. Então tá, beleza. Por enquanto já temos a classificação de 4 palavras. Aí, gente, a última ali diz para a gente dividir. Esse a, ele tá trazendo a definição, então, para o substantivo gente. Ou seja, se ele está definindo, nós vamos chamá-lo de artigo. E se eu quiser uma classificação mais específica ainda, eu chamo de artigo definido. Agora, o que, gente, é uma palavrinha que a gente sabe que ele pode exercer várias funções. Só que ali, ó, mas é claro que, e te ajudo, eu tenho 2 verbos. Ou seja, eu tenho ali, então, um período composto. Então, eu posso dizer que esse que aqui está ligando essas orações. Então, ele vai ser como mais uma conjunção. O que também, a gente, torna esse exercício um pouco mais tranquilo é que eu não tenho que dar a classificação específica. Igual aqui, eu teria que ver se é uma oração subordinativa, coordenativa, então eu não tenho essa necessidade. Com isso, eu sei que é pronome pessoal, preposição, conjunção, advérbio e artigo. Sendo assim, na 1, a correta é a letra A. Número 2. Diálogo da relativa grandeza. Sentado no monte da lenha, as pernas abertas, os cotovelos nos joelhos, Doril examinava um louva-a-Deus pousado nas costas da mão. Ele queria que o bichinho voasse ou pulasse, mas o bichinho estava muito à vontade, vai ver que dormindo, ou pensando. Doril tocava-o com a unha do dedo menor, e ele nem nada. Não dava confiança, parecendo que nem sentia. Se Doril não visse o leve pousar da fole no pescoço, e só olhando bem é que se via,
era capaz de dizer que o pobrezinho estava morto, ou então que era um grilo de brinquedo. Não desce que as moças pregavam no vestido para enfeitar. Entretido com o louva-a-Deus, Doril não viu Diana chegar comendo um marmelo, fruta azeda, enjoada, que só serve para ranger os dentes. Ela parou perto do monte de lenha e ficou descascando o marmelo com os dentes, mas sem jogar a casca fora, não queria perder nada. Quando ela já tinha comido um bom pedaço da parte de cima e nada do Doril ligar, ela cuspiu fora um pedaço do miolo com semente e falou: Está direitinho um macaco em galho de pau. Doril olhou só com o olho e revidou. Macaco é quem fala. Está até comendo banana? Marmelo é banana, besta? Não, mas serve. Ficaram calados, cada um pensando por seu lado. Diana cuspiu mais um caroço. Sabe aquele livro de história que o Mirlo ganhou? Que o Mirlo seu é Miltomania. Mas sabe, eu vou ganhar um igual. Tia Júlia vai mindar. Não é mindar, é medar. Mas não é vantagem. Não é vantagem? É muita vantagem. Você não leu o de Milton? Li, mas quero ter para guardar e ler de novo. Vantagem é ganhar outro, diferente. Diferente eu não quero. Pode ser bom, pode não ser bom. Como foi que você disse? Diz de novo? Disse uma vez, chega. Você disse diferente? Foi não, foi, eu ouvi. Foi não, foi, não foi, foi. Continuariam até um se cansar e tapar o ouvido para ficar com a última palavra. Se Diana não tivesse tido a habilidade de se retirar logo que percebeu a dízima, com um pedacinho final do marmelo entre os dedos, ela chegou-se mais perto do irmão e disse: Gi, matando louva-a-Deus, olha o castigo. Eu estou matando? Estou? Está judiando, ele morre. Eu estou judiando? Amolar um bicho tão pequenininho é o mesmo que judiar. Doril não disse nada. Qualquer coisa que ele dissesse, ela aproveitaria para outra acusação. Era difícil tapar a boca de Diana, ou menina renitente. Ele preferiu continuar olhando o louva-a-Deus. Soprou de leve. Ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como uma pessoa em ventania. O louva-a-Deus estava no meio de uma tempestade de vento, dessas que derrubam árvores e arrancam telhados e podem até levantar uma pessoa do chão. Doril era a força que mandava a tempestade e que podia pará-la quando quisesse. Então ele era Deus? Será que as nossas tempestades também são brincadeiras? Será que quem manda elas olha para nós como Doril estava olhando para o louva-a-Deus? Será que somos pequenos para ele como um gafanhoto é pequeno para nós, ou menores ainda? De que tamanho comparado? De formiga? De piolho de galinha? Qual será o nosso tamanho mesmo, verdadeiro? Aí nós temos na questão. Observe que nos fragmentos a seguir, os pronomes o e elas desempenham a mesma função sintática de objeto direto. Ou seja, gente, se é objeto direto, está complementando então o sentido de um verbo. Então nós temos ali, primeira, soprou-o de leve. Ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como faz uma pessoa na ventania. Segundo, será que quem manda ela para nós, como Doril estava olhando para o louva-a-Deus? Então ali nós temos os dois trechos. A primeira pergunta é: explique a diferença de formas entre os pronomes com base na diversidade de usos da língua. Aqui no caso, então, gente, por exemplo, no primeiro, soprou, eu tenho o verbo e na sequência eu tenho o pronome. Então a gente pode falar que nesse caso aqui, nós estamos seguindo a regra padrão, ou seja, a língua padrão, as 1001 regras gramaticais que nós temos. Aí na segunda, tá, quem manda elas. Então, quando eu tenho o verbo mais o pronome pessoal, nesse caso, está na forma informal, tá? Então, eu tenho essa diferença aqui. A primeira é formal e a segunda é informal.
Na letra B, pede: reescreva integralmente cada construção sublinhada, de modo que o item 1 passe a ter a forma característica de 2 e que 2 passe a ter a forma característica de 1. Então, eu posso colocar: ele soprou de leve, no primeiro para ficar informal. Agora, no segundo, será que quem manda-lhes ficaria então o lhe depois do pronome? Então, eu traria então essa parte formal para o segundo item. Terceira questão. Nós temos lá um texto e daí tá lá, no texto, as ligações adequadas entre as partes que o constituem são fundamentais para garantir a ele coerência. Tais ligações podem dar-se por meio de processos de referência a termos já mencionados no texto, ou que nele ainda vão aparecer, retomando-se ou antecipando-se as ideias. Ou seja, a questão de ser um elemento anafórico ou catafórico. No excerto, mas esse caminho lhe exigirá com certeza mais tempo e esforço. O pronome grifado. Letra A. Retoma a pessoa que deseja aprender ou se mostrar mais eficiente no manejo da língua. B. Foi mal empregado. Haja vista que a concordância no singular gera ambiguidade quanto ao seu referente. Letra C. Refere-se textualmente à leitura reflexiva da gramática. Ou D. Pode referir-se tanto à leitura reflexiva da gramática quanto a artigos e livros bem escritos, pois são as ideias mais próximas do pronome em questão. Ou então na letra E. Estabelece uma coesão com um elemento externo ao texto, seus possíveis leitores. Ou seja, gente, aqui lhe exigirá é de quem vai ler o texto, então é o leitor externo. Sendo assim, gente, a correta aqui na 3 é a letra E. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de gramática. Até a próxima!